Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou gravar essa aula sobre planejamento clássico para vocês. É importante que vocês vejam antes da aula da terça, porque a gente vai fazer uma aula prática e é importante que vocês já tenham uma boa noção do que se trata, para que a gente dê tempo da gente fazer as atividades da terça-feira. Então vamos lá começar. Bom, então o objetivo hoje é a gente ver um pouco sobre o problema de planejamento, sobre a ótica mais clássica de abordagem desse problema, que trata da explorar a estrutura de problemas que tipicamente são problemas que, para ser resolvidos, ou para serem resolvidos, melhor dizendo, precisam de uma sequência de ações para se chegar a uma solução. Então aqui alguns exemplos, né? Alguns desses problemas a gente usa até mesmo o nome planejamento, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente quer planejar uma resposta a um incêndio ou um resgate, a gente vai querer obter quais sequências de ações deverão ser tomadas em um possível incêndio, por exemplo, para que ele seja debelado. E é bastante amplo, né, os problemas que se enquadram nesse tipo de problemática. Por exemplo, um jogo de paciência, né? Você tem aí as cartas visíveis, como está aparecendo aqui, e a gente quer saber a sequência de jogadas que você deve fazer que lhe leve a ganhar o jogo, né? Assim para outros jogos, como jogos de estratégia. Ou, por exemplo, se você quer controlar um helicóptero para ir de um ponto ao outro, ou mesmo para se manter no ar, né, você precisa de uma sequência de ações do tipo movimento dos motores ou dos dispositivos que controlam a orientação do helicóptero, para que ele se mantenha voando e faça o que você quer, né, chegue no objetivo dele. E assim por diante, né? Controle de robôs, controle de redes, de computadores, etc. Então, esses diferentes problemas, embora haja muita diferença entre eles, né, eles têm alguns elementos comuns que os caracterizam como problemas de planejamento. Então, veja que em todos os casos a gente tem um sistema controlável e que muda de estado ao longo do tempo, né? E essa mudança tem alguma previsibilidade, certo? Então, se algo é totalmente aleatório, a gente não tem como controlar, né? Então, não faria sentido pensar em planejar algo aleatório, né? Mas nesse caso, se a gente pode planejar sobre o problema, significa dizer que há algum controle previsível sobre ele, né? Então, a gente tem como elementos comuns, primeiro deles, o estado, que descreve as informações essenciais sobre o sistema. Por exemplo, as cartas visíveis sendo o problema jogo de paciência. A gente tem também um objetivo que especifica quais estados ou sequências de estados que são mais ou menos desejados. A gente tem a possibilidade de controlar a transição entre os estados, mesmo que parcialmente, e isso feito através da tomada de ações de nossa parte. E aí o nosso problema é, a cada momento a gente deve selecionar uma ação que possa ser executada que otimize o seu objetivo geral, certo? Dessa maneira você vai estar produzindo sequências de estados mais desejáveis, certo? Então, se o seu objetivo geral, se for resgatar pessoas, por exemplo, num desastre qualquer, então o problema de planejamento vai
ter como objetivo tomar as ações corretas de maneira a otimizar o seu objetivo geral. Aí a perspectiva do planejamento clássico traz algumas premissas básicas, né? Então aqui a gente tem um desenho clássico de planejamento, ou que diga, melhor dizendo, de agente inteligente, né? Onde a gente tem o nosso agente aqui representado por um robozinho atuando no mundo. Ele recebe percepções desse mundo através de seus sensores e atua no mundo através de seus atuadores. Aí as premissas do planejamento clássico é que essas percepções elas são perfeitas, por exemplo, não tem ruído e o mundo é totalmente observável, certo? Então a gente sabe exatamente o estado em que ele se encontra. O objetivo do problema é alcançar determinadas condições nessa formulação. E também outras premissas é que as suas ações são a única fonte de mudança do mundo, certo? Então, o mundo se modifica apenas como reflexo do efeito das suas ações, certo? Além disso, o mundo é determinístico e o efeito das suas ações são instantâneos, ou seja, você realiza determinada ação, ela imediatamente causa o efeito dela, e não daqui a um tempo ou coisa do tipo. Essas premissas muitas vezes não são todas verdadeiras em aplicações práticas, né? O que pode se pensar então que essa perspectiva do planejamento clássico é meio irreal e que ele não possa ser aplicável em problemas reais, certo? Mas como a gente vai ver, não é bem assim, certo? Tanto porque os princípios levados em consideração nessa abordagem são úteis em outras abordagens mais sofisticadas, quanto que, por vezes, o mundo não é tão imprevisível assim e a gente pode se planejar como se essas premissas fossem verdadeiras, e desde que a gente possa monitorar a execução e replanejar quando necessário, a gente pode usar os procedimentos do planejamento clássico. Bom, então, como eu acabei de dizer, né, a relevância do planejamento clássico, né, se dá tanto porque são estudados e tratados a estrutura combinatória de problemas, permitindo que nesse quadro se resolvam problemas bastante grandes, como são muitos problemas reais, né, enquanto que outras formas de planejamento mais poderosas no sentido de serem formuladas para tratar não determinismo, por exemplo, ou ambientes parcialmente observáveis, às vezes eles pecam por ignorar o problema combinatório, né? E por isso algumas formas mais modernas de planejamento elas funcionam bem para problemas pequenos, mas quando a gente tem problemas grandes com estrutura combinatória, elas não são capazes de tratar. E aí os velhos planejadores clássicos às vezes conseguem escalar melhor para espaços de estados grandes, né, pela utilização da ideia da decomposição dos problemas, ou de utilizar a estrutura dos problemas para otimizar a busca da solução. Bom, outra questão que eu comentei também, de passagem, foi a questão do replanejamento, né? Que às vezes os ambientes não atendem exatamente essas premissas que a gente viu aqui, mas ele também não é tão instável assim, certo?
Então a gente pode às vezes supor que as premissas são verdade, e quando ela não é mais verdade, que a gente pode detectar muitas vezes através do monitoramento da execução, então a gente executa um replanejamento, né? Então aqui está dizendo, por exemplo, está citando um exemplo, robô para mover caixas. Então, do ponto de vista do planejamento clássico, se você diz para o robô pegar a caixa e mover do ponto A para o ponto B, o pegar a caixa vai funcionar, ele vai pegar a caixa, e quando você disser para ele mover do ponto A para o ponto B, ele de fato vai movê-la. Mas na prática, pode ser que ao pegar a caixa escorregue, caia. Então, isso foi uma situação inesperada, né, que viola a previsibilidade do efeito da ação, né? Mas nesse caso, se você puder detectar que a caixa caiu, por exemplo, ao executar ou pegar a caixa, então você pode suspender a execução do plano anteriormente feito e replanejar agora sob a nova configuração. O que é que eu devo fazer para pegar essa caixa e colocar no lugar que eu quero, agora que ela está no chão em determinada posição. Então, é dessa maneira, por exemplo, que os GPS funcionam, né? Quando você diz que quer ir do ponto A para o ponto B, ele planeja exatamente as ruas que você deve pegar, né? Daqui a tantos metros pega essa rua, depois vira à esquerda, à direita, etc. Mas se por acaso você chega numa rua e ela está bloqueada, você pode tomar um outro caminho, e ao perceber que você não está mais seguindo o caminho que ele planejou, o GPS vai replanejar, né, obtendo um novo caminho. Então, ele faz o seu planejamento sob a premissa de que tudo é determinístico, né, perfeito e tudo, mas quando isso é violado, ele pode replanejar, mantendo essas mesmas premissas na nova configuração. Bom, outra razão que é interessante conhecer a área de planejamento clássico é que os planejadores mais sofisticados, que envolvem planejamento probabilístico, por exemplo, muitas vezes trazem ideias desenvolvidas na área de planejamento clássico para dentro dessas técnicas de planejamento probabilístico, etc., sobretudo a respeito do tratamento de problemas grandes combinatórios, como eu mencionei anteriormente. E aí integrar essas técnicas em planejadores mais modernos, como estão citando aqui os MDPs, né, que é os Markov Decision Process, que é uma perspectiva sobre a qual se baseia muito do planejamento moderno probabilístico. E posteriormente a gente pode comentar. Bom, então a gente vai ver aqui uma das representações mais comuns do planejamento clássico, em que a gente tem a representação dos estados do mundo como um conjunto de fatos, que também são chamados de proposições. Certo? Então, nessa nossa representação aqui, um estado é simplesmente um conjunto de fatos sobre objetos, né? Então aqui, por exemplo, está dizendo holding A, clear B, on BC, on table C. Isso aqui está dizendo que está sendo usado para representar esse estado aqui, que é de um problema bastante usado como exemplo de planejamento, chamado de mundo dos blocos, que diz respeito a você planejar que sequência de movimentos você deve fazer para, a partir de uma determinada configuração de blocos, com uma garra aqui que pode movimentá-los, que ações você deve fazer para chegar no estado objetivo. Então aqui está mostrando um estado em que a gente tem a garra segurando o bloco A, não tem ninguém em cima do bloco B, o bloco B está em cima do bloco C e o bloco C está em cima da mesa. Então esses fatos aqui, esse conjunto de fatos descreve completamente esse estado, né? Nota que fatos tipicamente eles não aceitam variáveis, certo? São predicados instanciados,
e também, tipicamente, não aceita funções, certo? Então, veja que os predicados aqui estão se aplicando diretamente a objetos. Bom, aqui está um exemplo de um segundo estado em que a garra está vazia, não tem ninguém em cima do A, o A está em cima do B, o B está em cima do C e o C está em cima da mesa. Isso aqui, por exemplo, se fosse um estado objetivo, você tivesse partindo desse estado querendo chegar nesse, você poderia ver que uma ação de colocar o bloquinho A em cima do bloquinho B vai fazer com que esse estado passe para esse, né? Mas a ideia dos problemas de planejamento e do uso de planejadores é que você tem uma linguagem, tal como essa aqui do conjunto de fatos, que permita você descrever o estado em que se encontra, quais são as ações disponíveis e o planejador consiga buscar uma solução na forma de uma sequência de ações que permita você, do estado inicial que você se encontra, chegar no estado desejado, no estado objetivo, certo? A gente vai deixar isso mais claro nos próximos slides. Bom, outra coisa importante é que tipicamente se trabalha com a hipótese do mundo fechado, também conhecida como Closed World Assumption no inglês, né? Em que os fatos que não estão listados aí como parte do estado, eles são considerados falsos, certo? Então, por exemplo, aqui no state 1 não está dizendo hand empty. Então, se você se perguntar aqui, é verdade hand empty nesse estado? A resposta é falsa, porque não está listado nesse estado isso, certo? Então, tudo que não está listado é falso sobre a hipótese do mundo fechado. Note que isso significa dizer que, de fato, uma premissa aqui é que o mundo é totalmente observável, já que você vai poder responder qualquer pergunta como verdadeiro ou falso, certo? Nunca vai ter um não sei, né? Porque o que está listado é verdadeiro, tudo que não está listado é falso. Bom, como é que a gente vai representar objetivos, né? Objetivos vão ser representados do mesmo jeito como um conjunto de fatos. Por exemplo, a gente pode representar um objetivo como esse conjunto aqui, ON AB. Está dizendo que seu objetivo é tal que o bloco A esteja em cima do bloco B. Certo? Aí o que é que vai ser um estado objetivo? Um estado que atenda a um objetivo. Aí vai ser um estado tal que todos os estados, todos os fatos do objetivo, na verdade, todos os fatos do objetivo esteja neste estado, certo? Ou dito de outra forma, todos o conjunto aqui objetivo seja um subconjunto do estado, certo? Então aqui está um exemplo. Se nosso objetivo for ON AB, qualquer estado que contenha esse conjunto aqui unitário ON AB como seu subconjunto é um estado objetivo, certo? Então, esse primeiro aqui está aqui o ON AB, então isso aqui é um estado objetivo. Esse aqui não tem o ON AB, então esse aqui não é um estado objetivo, certo? Então, apenas o estado 1 é um estado objetivo para o objetivo ON AB e o estado 2 não é um objetivo para esse, um estado objetivo para esse objetivo ON AB. Aí note que o que nos permite passar de um estado para outro é executar uma ação, né? Isso está numa daquelas premissas também que o mundo evolui apenas como resposta às nossas ações, né? Então veja que se a gente tiver nessa configuração aqui do estado 1 e executar uma ação put down AB, que significa colocar o A em cima do B, a gente vai chegar no estado 2, assim, né? Então o que a gente quer é justamente ter como definir o efeito dessa ação, ou definir quando essa ação pode ser aplicada e qual efeito ela causa uma vez aplicada.
Aí, na linguagem que a gente está introduzindo aqui, chamada de STRIPS, de Stanford Research Institute Problem Solver, que foi um planejador que usava essa linguagem, a gente pode descrever ações, tais como essa putdown AB, através de 3 conjuntos. O primeiro conjunto, chamado de pré aqui, é um conjunto de fatos que são pré-condições para a execução dessa ação. Ou seja, essa ação só pode ser executada se esse conjunto de pré-condições for um subconjunto do estado atual. Aí, além disso, a gente vai ter 2 novos conjuntos, um conjunto chamado ED e um conjunto chamado DEL. O conjunto ED são os fatos que são adicionados ao estado uma vez que a ação seja executada, e o conjunto DEL, os fatos que são apagados do estado uma vez que a ação for executada. Então, por exemplo, para essa ação putdown AB, a gente poderia descrevê-la dessa maneira aqui. Putdown AB, pré-condições, o que eu preciso para executar essa ação, que essa ação seja executável, aplicável. Eu preciso que a garrinha esteja segurando o A e que não tenha ninguém em cima do B, para que eu possa colocar o A em cima do B, certo? Então eu vou ter que estar segurando o A e não pode ter ninguém em cima do B. Aí, o que é que a execução dessa ação adiciona ao estado? Vai adicionar o fato de que, uma vez executada, o A vai estar em cima do B, a mãozinha vai ficar vazia, não vai estar mais segurando ninguém, e eu vou ter ninguém em cima do A. O que vai ser apagado do estado? Vai ser apagado o fato holding A, porque a mão não vai estar mais segurando o A, e vai ser apagado o clear B também, não vai estar mais sem ninguém em cima do B, porque o A vai passar a ficar em cima do B. Então, ó, a gente diz que uma ação, né, STRIPS, ou seja, representada dessa forma, ela é aplicável ou permitida a um estado justamente quando suas pré-condições estiverem satisfeitas, ou seja, estiverem contidas no estado. E o efeito de aplicar uma ação a um estado vai ser justamente pegar o estado em que a gente estava, hoje que está sendo chamado de S aí, no momento da aplicação dessa ação, fazer a união dele com o conjunto ED da ação e subtrair o conjunto DEL da ação, certo? Então, o estado resultante vai ser justamente, como está mostrando aqui, S união ED menos DEL, certo? Então, se a gente pegar esse conjunto S aqui inicial e fizer essas operações com esses conjuntos, vai dar exatamente esse conjunto aqui, certo? Então, note que é uma semântica de conjuntos mesmo. E as operações de união, subtração, como habituais de conjuntos. Certo? Então, um problema de planejamento, STRIPS, a gente vai especificar esses 3 elementos. Quem é o estado inicial? Qual é o seu objetivo? E quais são as ações possíveis, certo? E o que é que você quer como solução? É justamente uma sequência de ações que cheguem a um estado objetivo a partir desse estado inicial. Ou, caso não seja possível, que retorne o resultado de que o objetivo é inalcançável. Aqui um exemplo simples, né? Se o nosso probleminha no estado inicial é esse aqui, garra segurando o A, ninguém em cima do B e o B em cima da mesa, e nosso objetivo é um AB, simplesmente. A gente tem essas 2 ações possíveis, putdown AB e putdown BA, descritas dessa forma. Veja que a ação putdown BA não é possível de ser executada, porque as pré-condições não são satisfeitas nesse estado. Certo? Já a putdown AB pode ser executada aqui, né? E uma vez executada, vai nos levar a um estado que já é um estado objetivo, nesse exemplo simples, né? Tipicamente,
a gente vai precisar de uma sequência de estados, até uma sequência grande de estados, para chegar no objetivo. Mas nesse exemplo simples aqui, a execução de uma única ação, quando dá um AB, chega no objetivo. Agora, note que eu comentei, né, que a descrição de ações strips aqui utiliza fatos sem variáveis, ou fatos instanciados, ou fatos ground, né, como se diz. Isso faria necessário a gente reescrever coisas bem similares várias vezes, como aqui nesse exemplo, put down AB e put down BA, né? Porque a gente não tem variáveis para dizer, por exemplo, put down XY e escrever uma ação que XY fossem variáveis, né? Então, o que acontece? Na verdade, na prática, a gente não vai ter o trabalho de escrever 2 vezes ou n vezes a mesma ação para as diferentes instanciações possíveis. Ao mesmo tempo, a gente também não tem variáveis. A gente não vai, os planejadores strips são proposicionais, certo? A gente não tem a expressividade, por exemplo, da lógica de primeira ordem, ou lógica de predicados, né? Mas o que os planejadores vai nos permitir é um atalho nesse sentido, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então nesse exemplo aí, a solução é put down AB. Como eu acabei de dizer, os planejadores são proposicionais, né? Logo, se eles são proposicionais, a gente está escrevendo coisas assim com uma cara estruturada, um AB, né? Mas na verdade não há estrutura sendo de fato usada pelo planejador, certo? Então, do ponto de vista do planejador, não faz diferença se você escrevesse um AB ou se você escrevesse prop 1, certo? Então, por exemplo, aqui, estado inicial, holding A, clear B, on table B, objetivo on AB. Foi isso que a gente escreveu, né? Mas se a gente tivesse escrito prop 2, prop 3, prop 4, prop 1, do ponto de vista do planejador, isso é a mesma coisa, né? Ele não usa essa estrutura aqui, é simplesmente pela clareza da apresentação aqui do problema que a gente escreve dessa forma, né? Agora, isso significa que a gente vai ter o trabalho de escrever toda vez as ações assim repetidas, só trocando os objetos? Não, porque o que vai acontecer é que na verdade a gente não vai escrever ações diretamente, a gente vai escrever esquemas de ações, certo? Então, ao invés de escrever o put down AB e o put down BA, os planejadores strips tipicamente vão permitir que a gente escreva algo como está sendo mostrado aqui, put down XY, holding X, clear Y, on XY, rename clear X como L e holding X, clear Y como del, né? E aí a gente possa depois especificar que os objetos que podem ser XY são A e B, e ele vai expandir automaticamente as ações para essas duas aqui, por exemplo, certo? Se houvesse mais objetos, além de A e B, para todas as combinações possíveis, certo? Então, a gente vai poder escrever esquemas de ações ao invés de ações, e o planejador vai automaticamente explodir isso para todas as possibilidades, utilizando os objetos declarados na definição do problema. Bom, então, embora a gente escreva assim, x e y como se fossem variáveis, não são variáveis reais, né? O planejador vai substituir pelos objetos instanciados na hora da execução, mas o que a gente escreve então vai ser o conjunto de esquemas de ações, o estado inicial e o objetivo, certo? E aí, quando a gente carregar isso no planejador, ele vai compilar esses esquemas em ações instanciadas no ground, certo? A partir daí, os objetos são ignorados e tudo internamente é como se fosse algo assim sem estrutura, como nesse exemplo aqui, esse prop 2, 3, 4, prop 1. Bom, aí, na verdade, os planejadores, eles
atuais, né, dessa linha aí de planejamento clássico, tipicamente eles vão usar uma linguagem chamada de PDDL, de Planning Domain Description Language, que é uma espécie de padronização de linguagens de planejamento, que tem o STRIPS como um caso especial, ou seja, o STRIPS é um subconjunto do PDDL. Certo? Na verdade, o PDDL é definido assim em vários níveis, um dos níveis mais básicos é o STRIPS, certo? Mas outros níveis têm outras características adicionais, como por exemplo tipo para os objetos, precondições negadas, efeitos condicionais, variáveis numéricas e ações que não são imediatas ou são duráveis, certo? Então, na aula prática, a gente vai usar um planejador bastante eficiente, chamado FF, que utiliza PDDL como exemplo. Como exemplo não, como entrada, que diga. Certo? Na próxima aula, a gente vai ver alguns exemplos usando esse planejador, né? E aí a gente vai poder ver mais de perto a sintaxe de PDDL. E aqui nós temos um link para o padrão mesmo da linguagem, a definição formal da linguagem, certo? Vocês podem consultar, certo? Mas a gente vai ver através de exemplos e é relativamente simples a sintaxe da linguagem. Bom, quando a gente fala de um problema de planejamento ou de um planejador, a gente pode ter alguns requisitos a respeito do comportamento do planejador, certo? Então são 3 coisas, tipicamente, são mais importantes quando a gente roda um planejador. A gente tipicamente quer que ele seja correto, que ele seja completo, às vezes que ele seja ótimo também. O que isso tipicamente quer dizer? O planejamento vai ser correto, sound em inglês, se todas a sequência de ações que ele retorna dizendo que é uma solução para um problema, de fato seja uma solução para o problema. Ou seja, se você pega o estado inicial e executa as ações que o planejador forneceu como solução, de fato você vai chegar num estado que é um estado objetivo. O planejador vai ser completo se ele retornar uma sequência de ações ou que não existe solução para qualquer problema de entrada, certo? Ou seja, ele não entra em loop. E ele vai ser ótimo se ele sempre retornar a solução menor possível, né? No caso aí vai ser necessário ter como comparar 2 soluções para dizer que uma é menor do que a outra, né? Pode ser simplesmente pelo número de ações ou pode ser que haja outro tipo de medida. Mas muitas vezes o ótimo principalmente é um requisito difícil de alcançar, certo? Devido à complexidade do problema de planejamento. Se a gente pensar um pouco sobre a complexidade do problema de planejamento, a gente pode ver o problema como um problema de busca em grafos, onde os nós ou vértices do grafo são os estados possíveis e as arestas entre vértices são as ações, strips no caso, que permitem a transição de um estado para outro, né? Então veja que uma solução seria um caminho de um estado inicial, ou vértice, para um estado que seja objetivo, né? Então o caminho, que seria a sequência de ações, seria uma solução. Ilustrando, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma ilustração de um dos blocos. Então suponha que a gente tem esse estado inicial aqui cinza e queira chegar nesse estado objetivo aqui cinza, certo? Então uma solução seria um caminho nesse grafo que do estado inicial chegue no estado objetivo, certo? Então, por exemplo, essa ação mais essa, mais essa, mais essa é uma solução,
certo? Agora, se a gente pensar no mundo dos blocos, por exemplo, a gente vê, por exemplo, que o grafo é finito, certo? Porque o número de estados possíveis é finito e o número de ações é finito, né? Então, o grafo todo é finito, certo? Então, a princípio, pode parecer que o nosso problema de planejamento não passa de um problema de encontrar caminhos em grafos, né? Então, por que simplesmente a gente não usa um algoritmo padrão de busca em grafo, como o Dijkstra, por exemplo, para encontrar caminho em grafo? Aí o problema é que se a gente expande todos os estados possíveis de um problema codificado aí em strips, tipicamente isso vai ter um tamanho explosivo, certo? Vai ser exponencialmente grande no tamanho da codificação do problema, certo? Aí, embora você tenha um resultado do tipo, mas os algoritmos de busca em grafo, tipo Dijkstra, são polinomiais. Sim, eles são polinomiais no tamanho do grafo, mas se o tamanho do grafo é exponencial no tamanho da codificação, então os algoritmos vão ser exponenciais, né? Vão ser um polinômio desse exponencial, né? Ou seja, a gente teria a necessidade de ter um tempo exponencial para resolver o problema. Bom, a pergunta então é se a gente pode fazer melhor do que isso, certo? Então, um resultado mal, né, ou uma resposta desagradável, né, é que o problema é de fato difícil demais, certo? Então, aqui tem um resultado que é o seguinte: nós vamos supor uma simplificação do nosso problema, que ao invés de a gente precisar encontrar a solução para um problema de planejamento, como uma sequência de ações, a gente transforma isso num problema mais simples, que é simplesmente um problema de decisão, onde, dado um problema de planejamento strips, uma descrição, o seu planejador basta ser capaz de dizer sim se o problema tiver solução ou não, caso o problema não tenha solução. Então, veja que esse problema é não mais difícil do que o problema real, porque se a gente conseguir fazer o problema real, ou seja, encontrar a solução, dizer sim ou não é trivial, né? Se a gente tem a solução, é sim. Se não é possível encontrar a solução, é não, certo? Então esse problema não é mais difícil do que o problema real. Bom, então se a gente analisar esse problema, os resultados obtidos na literatura, que a gente não vai detalhar aqui e provar, é que, primeiro, que esse problema de decisão é decidível. Por quê? É decidível porque o número de estados é finito no strips, certo? Se o número de estados é finito, então, por exemplo, se a gente enumerasse todos os estados, um dia terminaria, né? E a gente poderia dizer sim ou não. Então, pelo menos não é indecidível, ou seja, a gente se mantendo no strips, né? Não é uma coisa que vá entrar em loop, buscar uma solução de um problema. Mas o custo para encontrar um plano é muito grande, certo? Então, esse problema de decisão é provado ser P-space completo, que é um conjunto de problemas, né, o P-space completo, que digamos que ele pelo menos não é mais fácil do que os NP completos, certo? Então, pode ser que ele seja tão difícil quanto os NP completos, ou até mesmo mais difícil que os NPs completos, certo? Esses problemas são os problemas que são decidíveis em espaço polinomiais, o P-space, né? E o P-space completo são os mais difíceis dentro desse espaço aí, certo? E eles são provavelmente até mais difíceis do que os NP completos. Bom,
Então, ó, buscar uma solução é algo bem difícil, né? Mas às vezes a gente pode ter algumas otimizações, né? Sobretudo ao se abrir mão de algumas exigências, sobretudo quanto à otimalidade, certo? Por isso que a gente fez essa pergunta aqui. Ótimo é importante, ótimo é razoável querer exigir ser ótimo. Como esse problema é muito difícil, você pode se contentar em encontrar uma solução satisfatória que pode ser que não seja ótima, certo? Então, veja só, encontrar um plano é algo difícil no pior caso, sem exigir que ele seja ótimo. Mas para alguns domínios, encontrar um plano ou pode ser fácil se a gente, sobretudo, abrir mão da otimalidade, certo? Então, por exemplo, se a gente considerar o mundo dos blocos, tem uma figurazinha aqui embaixo mostrando, olha, estou nesse estado inicial e quero chegar nesse. Qual a sequência de ações? Então, ó, no mundo dos blocos, o planejamento ótimo é NP completo. Então, é bastante difícil. Mas note que, às vezes, encontrar boas soluções é rápido, mesmo elas não sendo ótimas, certo? Então, esse tipo de solução, né, que é boa, mas não é ótima, é essa que a gente chama de satisfice, né, e não optimal. Então, por exemplo, aqui no mundo dos blocos, é muito fácil enxergar uma solução que digamos, tem tamanho linear no número de blocos, embora dificilmente ela seja ótima. Isso pode ser que já seja suficiente, linear no tamanho. Então, o que seria essa solução linear aqui no mundo dos blocos? Então, veja só, uma solução simples seria o seguinte: você quer partir desse estado inicial e quer chegar nesse objetivo, então simplesmente você pega lá a garra e sai tirando bloco por bloco e colocando em cima da mesa. Deixa todo mundo em cima da mesa, sem ninguém em cima, e depois monta na ordem aqui que você quer chegar, certo? Então veja que isso só precisaria de no máximo 2N ações, né? De desmontar e montar, e seria uma solução. Agora, mesmo assim, veja, no mundo dos blocos, essa solução satisfice, se ela for satisfice, ela é simples de encontrar. Mas, de uma forma geral, para problemas arbitrários, também não é fácil encontrar soluções satisfice, certo? Ou seja, digamos que soluções satisfice, em geral, seja soluções polinomiais no tamanho da descrição que atinjam um objetivo, digamos. Mesmo assim, é difícil encontrá-las, porque a gente está trabalhando no espaço exponencial de estados. Então, a gente precisa tentar fazer melhor do que algoritmos genéticos de grafos que vão ter um comportamento exponencial. Certo? Então, como é que os planejadores vão tentar fazer isso? Eles vão tentar justamente usar a estrutura compacta de representação do problema que ele já tem, que é justamente a representação strips do problema, no caso de strips como linguagem, e tentar encontrar uma sequência de ações que chegue no objetivo de forma usando heurísticas, né, que expandam o mínimo possível o espaço de estados, ou que de alguma forma
guie essa busca em direção ao objetivo, né? Então, eles vão usar diferentes estratégias para tentar encontrar um bom caminho, né, do estado inicial para o estado objetivo, utilizando a descrição do problema lá, as suas, por exemplo, esquemas de ação e tal, certo? E veja que o interessante é que essas estratégias, elas são codificadas num planejador de forma geral, ou seja, qualquer problema descrito usando a linguagem vai poder ser buscado uma solução para ele, levando ou tomando proveito dessas heurísticas, né, sem a necessidade do desenvolvimento de heurísticas específicas para um problema, né, de tal maneira que um planejador possa ser genérico o suficiente ou consiga resolver uma larga gama de problemas diferentes usando as mesmas heurísticas na busca. Então isso vai ser um ponto forte aí do uso de planejadores desse tipo, né? Essa estruturação, o tomar proveito da estrutura de problemas de forma a tentar gerar o menor número possível aqui de estados quando eles estiverem andando do estado inicial até o estado objetivo, certo? Então no livro vocês vão poder ver, quem quiser, uma seção que trata um dos algoritmos usados nos planejadores, chamado GraphPlan, que tem obtido bastante sucesso, né, na execução rápida de problemas grandes, né? Agora, lembrando, como o problema, no pior caso, é muito difícil, então não é possível garantir que qualquer problema que você descrever com strips, esse planejador vai resolver rápido. Claro que não é o caso, né? As heurísticas nem sempre vão funcionar, né, para otimizar muito o problema, mas na maioria dos casos práticos elas conseguem reduzir bastante o tempo de busca, né, de forma que muitos problemas complexos podem ser resolvidos de forma rápida com esses planejadores tipo FF, né? Agora, como não é uma coisa que seja possível dar garantia de como ele vai funcionar, né? Então muitas vezes se faz medidas empíricas sobre eles. Então, por exemplo, existe uma competição de planejamento em que as pessoas submetem planejadores e eles são testados com problemas que foram apenas descritos como seriam, mas sem serem fornecidos previamente aos que submeteram os planejadores. Eles são testados durante a competição para ver se o planejador vai se sair bem ou não com aquela instância do problema testado, certo? Então, um bom planejador, tipicamente, ele vai se sair bem nos testes empíricos, mas o fato dele ter saído bem no teste empírico não vai ser uma garantia que um outro problema diferente que você colocar nele, ele também vai se sair bem, né? Vai ser apenas um voto a favor dele, digamos assim, que ele tem chance de se sair bem com muitos problemas complexos, ok? Então na próxima aula a gente vai brincar um pouco com esse planejador aqui citado, chamado FF, e a gente vai ver alguns exemplos simples de problemas de planejamento descritos em PDDL para serem rodados nele, ok? E aí a gente fala sobre projeto também. Então a gente fica hoje por aqui e aguardo vocês na próxima aula, ok? Então terminamos aqui, certo? É a estrutura dos problemas que vai ser usada por esses planejadores para buscar soluções de forma inteligente.